Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje é domingo de Páscoa, nós estamos aqui na varanda do Galpão, que é o nosso espaço de convívio, espaço onde as crianças brincam, e estamos com saudade de todos vocês. Esperamos que Deus encha seu coração de alegria, de paz, de esperança, nesse domingo com a lembrança da ressurreição de Jesus, da obra que Jesus realizou em nosso favor. Nós estamos aqui próximos do nosso lindo mosaico aqui da nossa varanda, mosaico que foi feito pelo Júlio Martins na época da reforma do Galpão. E esse mosaico, ele nos lembra do Jesus do Apocalipse. Jesus descrito em Apocalipse capítulo 1. Mostra Jesus ressuscitado, o Cristo Victor, o Cristo vencedor. E Apocalipse capítulo 1 descreve esse Cristo ressuscitado, esse Cristo vivo, esse Cristo vencedor entre as igrejas, entre algumas igrejas daquela época em que João escreveu, igrejas ali da Ásia Menor. Essa cena nos lembra que Jesus prometeu que estaria para sempre conosco, até a consumação dos séculos. Eu gosto muito desse quadro, gosto dessa ideia também de Jesus com as crianças, Jesus acolhendo, Jesus abraçando as crianças. E esse mosaico, essa imagem, ela fala para mim da ternura de Jesus, de todo o amor, de toda a graça que Jesus comunica, que Jesus manifesta às crianças, a todos nós, às suas igrejas. Como você pode ver, cada criança é de um jeito. Nós temos vários tipos de crianças aqui, cada uma com as suas características, com a sua identidade, e fala dessa diversidade do amor de Deus que se dirige a todos os tipos de pessoas, a todas as raças, todas as nações, cada um de nós como nós somos. Esse mosaico tem alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, os olhos de Jesus, olhos como que de fogo, olhos que são capazes de perceber tudo o que acontece, olhos que perscrutam tudo, conhecem o nosso coração, sabem o que está dentro de nós, olhos que são capazes de captar os nossos sentimentos, os nossos receios, aquilo que vai lá no fundo da nossa alma. Mas também as mãos de Jesus. Observe as mãos de Jesus com mais dedos do que as mãos usualmente têm, normalmente têm, indicando a onipotência, o poder de Jesus, a capacidade que Jesus tem de governar, de reger, de controlar, de dirigir todas as coisas. Observa como as mãos de Jesus tocam uma das crianças de maneira especial, cheia de graça, cheia de ternura. Esse é o Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte. Mas o que eu mais gosto nesse mosaico, nesse quadro, é o abraço que Jesus dá. Os braços abertos de Jesus. Braços acolhedores, braços receptivos, braços que indicam a graça, o acolhimento, o aconchego que a gente encontra
em Jesus ressuscitado. Braços abertos também nos lembram, nos remetem à cruz de Jesus. Braços que foram abertos naquela ocasião, naquela Páscoa, 2000 anos atrás. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, nos lembra dessa grande mensagem, do significado da Páscoa. E diz assim o texto: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem da Páscoa é sobre Jesus, sobre sua vida, sua obra, seus ensinos. É sobre a história de Jesus. Quem foi Jesus? Quem Jesus é? Os fatos que marcaram a sua existência. Fatos como a sua família, os seus feitos, mas especialmente sobre a sua ressurreição, a sua crucificação, o seu sepultamento. Tudo isso aconteceu conforme o plano de Deus, segundo a Escritura. Já havia sido profetizado. Tudo foi de acordo com os desígnios, o projeto, o desenho que Deus havia traçado. Deus conduz a história. Deus tem o poder de conduzir a história. Deus é fiel e cumpre o que prometeu. Nem mesmo o traidor conseguiu pegar Deus de surpresa. Todos esses fatos foram testemunhados por muitas pessoas, conforme o capítulo 15 de 1 Coríntios continua narrando. Então, a mensagem da Páscoa é a mensagem sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sua história, mas também é a mensagem sobre o significado da morte e da ressurreição de Jesus. A história da Páscoa é a história da identificação de Deus conosco, do Deus que sente a nossa dor, do Deus que chora conosco, do Deus que é vulnerável e do Deus que sangra. Mas a história da Páscoa vai além e fala da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte, da vitória sobre o império das trevas. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Para cada um que se conhece, que se percebe pecador, a história, a mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança, de graça, de libertação. Significa que Jesus levou sobre si a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados, aquilo que fazia separação entre nós e Deus, foi superado, foi vencido pela morte de Jesus. Jesus satisfez as exigências da justiça divina. Jesus é o nosso mediador que nos reconecta, que nos reconcilia com Deus. Jesus triunfou sobre todos os poderes adversos, antagônicos, inimigos que nos afastavam de Deus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e liquidou essa fatura. Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que a cruz revela o amor absoluto de Deus, o amor total de Deus, o amor de braços abertos que comunica o acolhimento divino. Jesus morreu, mas ressuscitou. A morte não foi a última palavra. Jesus ressuscitou
para que pudéssemos andar em novidade de vida, viver uma vida nova, uma vida diferenciada, com uma qualidade especial. Jesus ressuscitou para que pudéssemos orar e comparecer diante de Deus. Jesus ressuscitou para que não vivêssemos aterrorizados pelo pavor da morte, mas para que tivéssemos certeza da vida eterna. Por fim, a mensagem da Páscoa nos chama a experimentar, a provar o Evangelho. A mensagem da Páscoa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da graça, e ela é uma mensagem que oferece perdão para todos, reconciliação com Deus. E essa mensagem precisa ser acolhida, precisa ser recebida. Há um processo aqui. Há a pregação do Evangelho, há o ouvir o Evangelho, há o receber o Evangelho. E o recebimento do Evangelho é pela fé, é crer, é apegar, é abraçar esse Evangelho, aderir ao Evangelho, é internalizá-lo no nosso coração. 1 Coríntios 15 diz que Paulo recebeu o Evangelho, diz que aqueles ouvintes receberam o Evangelho, e significa que nós também precisamos receber o Evangelho. Cada um de nós precisa receber o Evangelho. Receber e permanecer no Evangelho. 1 Coríntios 15 está nos ensinando que pela fé no Evangelho experimentamos a salvação, a transformação da nossa vida, a reconciliação com Deus. Converse sobre isso aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, com quem você estiver reunido agora. Conte como você ouviu o Evangelho. Como foi que você ouviu o Evangelho pela primeira vez? Conte como foi que você recebeu o Evangelho. Conte como que você acolheu o Evangelho no seu coração. Conte como foi o seu testemunho público de adesão ao Evangelho. Como foi o seu batismo, como foi a sua experiência de testemunhar essa adesão, a adesão ao Evangelho. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós nesse tempo da Páscoa. Enquanto há receios, há medos, há temores, lembre-se que Deus veio em Jesus, em nossa direção, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, de fato, mas ressuscitou triunfantemente e é o Cristo vencedor, é o Cristo victor, de braços abertos para nos acolher. Que Deus te abençoe, que Deus enche o seu coração de graça e de esperança nesse tempo de Páscoa.